Prontinho, pode começar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos dar início então ao nosso último encontro de curativos. Boa noite. Então, vamos lá, dar início à nossa última aula de curativos e tratamentos de feridas. Pessoal, da última aula, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem aproveitar esse início para tirar? A gente já está se aproximando também da prova, né, dessa disciplina EAD, onde já vocês vão fazê-la. Então, eu até tinha pedido para a Júlia entrar em contato com você, não sei se ela conseguiu ou não, porque eu estava em dúvida em uma questão do trabalho 1, e uma pergunta lá, sabe? Número 3. Você tem ela aí Porque... fácil? Deixa eu Ou ver aqui não? só um pouquinho. Só um minutinho. Tá. Aqui, ó. Ah. É para relacionar os números lá, né? Ah. Enumerar com as alternativas abaixo, no caso. Sei. Aí, tipo assim, a ordem dos números não tá batendo com a pergunta, com a ordem das perguntas. Entendi. Tem alguma pergunta aí que você possa fazer para a gente ver? Então, não tem, porque eu até coloquei aqui no caderno, mas eu já coloquei direto, entendeu? Entendi. A resposta. Não colocou qual que estava escrito na pergunta, né? Qual que é a atividade 1 ou 2 que eu consigo abrir aqui para vocês? Na 1. Atividade 1, peraí. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Tá, ótimo, Júlia. É a Lívia, né, hoje. É a Júlia. Espera compartilhar aqui que a gente já tira essa dúvida, né? Qual que é a questão, você lembra? Número 3, considerando o processo de cicatrização de feridas, que pode ser didaticamente dividido em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de reparação. Associe corretamente as frases enumeradas com as alternativas abaixo. Alternativa 1, fase inflamatória. Alternativa 2, fase proliferativa. Fase 3, de reparação. Aí as alternativas são: durante esta fase, ocorre um amadurecimento da ferida resultante do fortalecimento e remodelagem das fibras. Você acha melhor eu apresentar aqui para você, professor? Acha mais fácil? Pode, por favor. Tá, peraí então. Eu já estou até aqui na apostila para a gente já... Consegue visualizar a tela? Sim. Eu vou ajustar aqui no meu para abrir. Peraí. Fases. Perfeito. Então, a número 3, né? Considerando o processo de cicatrização de feridas, que pode ser didaticamente dividido em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de reparação. Então, associe corretamente as fases numeradas com as alternativas abaixo, né?
Então, fase inflamatória, fase prolífera e fase de reparação. Então, durante essa fase, acontece o amadurecimento da ferida, resultante do fortalecimento e remodelagem das fibras de colágeno. Então, ocasionando aí a diminuição da cicatriz. Então, segunda, né? Essa fase é caracterizada por eventos de natureza defensiva, né? Com manifestações clínicas do processo inflamatório, né? Como calor, rubor, dor, edema e perda da função, que duram de 4 a 5 dias. E depois essa fase é marcada pela lentidão na evolução do processo, né? Inicia-se com a formação do tecido de granulação e da reorganização da fibra de colágeno, né? Proliferando, estendendo. Pode abaixar um pouquinho para nós, Júlia? Estendendo-se, então, por meses após a reptilização. Então, vai ficar, né? Fase cicatriz. Isso. Fase de reparação, né? Que é a número 3, depois fase inflamatória e, por último, fase de reparação. Abaixa aí para a gente ver qual 3, que é. 1, 2. É. Aí não tem. Faz o seguinte, vou alterar aqui agora e vou colocar a resposta certa. Tá bom? Isso, ótimo. Certinho. A alternativa é 3, 2. 3, 1, 2. Isso. E aqui a resposta correta. Eu acho que só trocou, Júlia, nesse 2, 1, 3. Sim. Né? Aí, acho que ficou trocado. Isso mesmo, 3, 1, 2. Certinho, então, pessoal? Perfeito. Certinho. Vou sair. Thaís, tem mais alguma que você quer que a gente abra aqui Não. para aproveitar? Só essa mesmo. Então, tá tudo certo as dúvidas? Tá sim. Ok, então ótimo. Muito obrigada. De nada. Maiara, tá tudo certo aí? Tem alguma dúvida que você queira perguntar? Tranquilo. Perfeito, então. Então, pessoal, vamos dar aí continuidade, então, a nossa aula aí de curativos e tratamentos de feridas. Vou compartilhar aqui. Para vocês a tela. Só um minutinho. Cadê? Achei. Todo mundo consegue ver aí, né? A apostila aqui. Sim. Ótimo. Então, aqui, só para a gente recordar um pouquinho, a gente falou da prevenção de úlceras, né? Isso é uma coisa muito importante que eu vou até refrisar aqui para a gente relembrar um pouquinho e fixar, né? Então, por que é importante, né, a prevenção de úlceras? Para evitar que esse paciente, então, às vezes prolongue, né, internação, fique aí muito mais tempo internado e assim gere, às vezes, um custo aí maior na internação, né? Então, para isso, a gente pode ocorrer aí a meios, né, que vão facilitar e ajudar nessa questão de úlceras, né, em membros inferiores. Então, MMI significa membros inferiores, tá? Então, quais que são as orientações, né, para a gente prevenir aí essas úlceras? Então, não fumar ou ingerir bebida alcoólica,
Manter, então, extremidades aquecidas. Comunicar, né, se presença de bolhas, cortes ou arranhões. Comprar sapatos ao final do dia. Acho que aqui é trocar sapatos ao final do dia. Não utilizar sapatos apertados, né, ou largos demais, ou sandálias com tiras entre os dedos, né, que isso vai fazer o quê? Pressão ali naquele pé, e isso pode ocasionar, então, uma úlcera. Sapatos novos, né, então não devem ser utilizados por mais de 2 horas, para evitar que pressione também esses membros, né, evitar que eles façam essa compressão. Inspeção e apalpação, né, do interior dos sapatos diariamente. Então, não andar descalço para evitar, né, que algum objeto pontiagudo ou mesmo cortante aí possa ter aí contato com o pé, né? Então, utilizar meias macias, né, sem costuras e de algodão para ajudar nesse processo. Não utilizar, então, meias apertadas, né, onde elas vão fazer, então, a compressão desse pé. No frio, usar meias de lã com sapatos mais largos, né, para proteger e esquentar essa extremidade aí, para evitar que ela faça, então, ressecamento e possa fazer, então, uma úlcera, né? Então, realizar a troca diária das meias. Hoje eu usei uma meia, amanhã eu vou usar outra, né? Evitar de repetir para que ela não fique aí muito tempo usada. Utilizar algodão entre os dedos, né? Quando estes atritarem entre si, para evitar que façam o abrimento aí dessa úlcera. Não utilizar bolsa de água quente. Não cruzar as pernas. Hidratação dos pés, né? Exceto, então, entre os dedos. Lavar os pés com água morna e sabão neutro, né? Secá-los com toque, ao invés, então, de fricção. Então, após o banho, né? Cortar unhas sempre retas e não as arredondar, né? Para evitar que essa unha encrave, né? E gere aí algum transtorno. Identificar, então, fatores de risco, né, através de inspeção dos pés. Se visão prejudicada, né, não cuidar sozinho dos pés, cortar as unhas, né, dos pés em inspeção diária para ver como é que tá essa saúde desse pé. Não utilizar produtos químicos, né, para remoção de calos. Não retirar cutícula dos dedos, né, apenas empurrar para evitar que surja, então, uma nova úlcera aí, né, e se vire alguma coisa mais complexa, né? Usar trajetos comuns na casa, né, para evitar traumas, às vezes, né, tropeções, bater o pé em algum lugar ou alguns membros. E não utilizar medicamentos ou produtos por conta própria, né, devido a gente não saber qual que vai ser aí a repercussão, então, desse medicamento, né, que a gente pode alterar. Então, isso são algumas dicas aí para a gente evitar, então, a prevenção de úlceras. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho também de queimaduras, né? Então, o que é essa queimadura? Então, ela é uma lesão aguda, né, que pode ser provocada por diversas causas. Então, pode ser térmicas, químicas, elétricas e radiação. Então, as queimaduras são classificadas, né, de primeiro grau ou superficial, né? Então, qual que é a queimadura de primeiro grau? Aquela queimadura que ela tem, então, só a dor ali do queimado, né? Então, ela ainda não tem bolha, ela ainda não tem nenhum outro agravante, ela só queimou ali e tá doendo aquele local, né? Senti uma dor, um edemazinho, uma vermelhidão leve, mas não tem bolha. Então, sempre a queimadura de primeiro grau, ela é sem bolha, né? Então, pode ser provocada pelo excesso de sol, né?
destruição superficial da epiderme. Então, ela é seca, sem bolha, né? Com edema mínimo e eritema e dor, tá? Então, essa é uma queimadura de primeiro grau. Depois, a queimadura de segundo grau, né? Ou parcial. Então, ela é uma queimadura que tem bolha ou a bolha já rompeu, né? Então, essa é uma queimadura de segundo grau. Então, ela é superficial, né? Limitada na destruição do terço superior da derme, né? Edema intersticial, formado aí, então, quanto mais superficial, mais exudato, né? Então, mais bolhas. Então, romper pode expor, né, as terminações nervosas e causar dor intensa, né? Então, dependendo aí da queimadura, se for uma queimadura do braço todo e tem uma bolha no braço todo, essa bolha, então, tá protegendo para que não tenha exposição de alguma outra coisa nesse braço, né? Então, se a gente tirar essa bolha, pode causar algum dano com esse paciente, né? Então, depois a gente tem uma profunda, né? Que ela atinge totalmente a derme, né? Então, a pele fica brilhosa, úmida e com exudato, né? O tecido necrosado, aderido profundamente, esbranquiçado, dor em menor intensidade, geralmente sem flictemas, né? Então, ela pode deixar sequelas. Então, essa é uma queimadura de segundo grau mais profunda, né? Então, ela pode ter essas características. Depois, a queimadura de terceiro grau, né? Ou profunda. Então, ela atinge todos os estratos cutâneos, né? Seja aí tecido subcutâneo, face muscular, músculos e até ossos, né? Então, pode acarretar, então, necrose ou ter aspecto vermelho vivo, né? Então, pode ter edema, destruição nas terminações nervosas, ausência de dor, exposição de camada de gordura, tá? Então, a gravidade, então, depende do tempo em contato com o agente causador desta solução, né? Então, a gente tem a queimadura, né? Por diversos meios, né? Por chamas, produtos químicos, radioativos, né? Então, dependendo aí do que foi a queimadura, pode alterar, então, um pouquinho da profundidade. Então, aqui a regra dos 9, né? Para queimadura. Vou abrir aqui para ver se a gente consegue ver bem legal. Então, gravidade, né? Porcentagem da área corporal queimada, né? Idade do paciente, lesões pulmonares e presença de moléstias associadas, né? Então, o que é essa regra dos 9? Cada parte aí do corpo queimado representa 9% de queimadura. Então, por exemplo, a cabeça, ela vai representar, então, 9% do corpo queimado. Os braços também vão representar 9%, né? Cada braço. As pernas vão representar, então, 18% de queimadura. E o tórax, né, da frente, representa, então, 18%. Atrás também 18% e as genitárias 1%. Então, como que a gente faz o cálculo, né? Queimou um braço inteiro. Então, 9% do corpo queimado, né? Queimou um braço e o tórax. Então, 9 mais 18. Gente, sou bem ruim de contas, né? Deixa eu ver aqui. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27% do corpo queimado, né? Queimou as duas pernas, né? Mais o tórax. Então, 18 vezes 3 e a gente vai ter, então, a porcentagem do corpo queimado, tá?
Então, essa porcentagem que eu expliquei agora é para adultos, né? Então, crianças têm outra porcentagem, né? Então, se ela queimou, então, só a cabeça, 21% do corpo queimado, né? O tórax da frente e atrás, na frente é 18%, atrás também 18%, né? Os bracinhos, 9%, e cada perninha aí de 12% do corpo queimado, tá? Então, essa aí é a regra dos 9. Então, algumas feridas oncológicas, né? As feridas oncológicas, então, são definidas pela infiltração das células malignas nas estruturas da pele. Então, incluindo aí vasos sanguíneos, né, ou linfáticos, que podem ser devidamente derivados, né, de tumor primário ou daquelas sequelas, então, metastáticos, né? Os cânceres mais comuns associados, então, à formação de feridas neoplásticas são mama, né, cabeça e pescoço, rim, pulmão, ovário, colo, pênis, bexiga, linfoma e leucemia. Então, inicialmente, a ferida pode ser imperceptível, e progressivamente acomete derme e subcutâneo. Então, se fixando aí no tecido profundo, então produzindo nódulos palpáveis ou não. Então, essa ferida pode evoluir para uma formação irregular de aspecto vegetativo, né, que passa a dominar ferida fúngica maligna. Então, essas feridas neoplásticas, né, ou tumorais, estão estendidas, estão de acordo, né, com o estágio dessa ferida, né? Então, como que é o estágio 1, né? Então, a pele ainda está íntegra, né? O tecido de coloração ainda pode estar avermelhado, né? O nódulo está visível e delimitado e pode ser assintomático. E depois o próximo estágio, né? Ferida fechada, né? Ou com abertura superficial por orifícios de drenagem de exudato, né? Límpido, amarelado ou de aspecto, então, purulento. Então, tecido avermelhado ou viocelo. Lesão seca e úmida, então pode haver dor e prurido, né? Então, não apresenta odor e configura-se, então, com uma tunelização ou formação de crateras. Então, estágio 2. Ferida aberta, né, envolvendo a epiderme e derme. Então, ulcerações superficiais, podendo, então, apresentar-se friáveis, sensíveis à manipulação, com exudato ausente, lesões secas ou em pouca quantidade, né? Pode ser as lesões úmidas. Então, pode ser intenso, né? Esse processo inflamatório ao redor, em que o tecido exibe coloração vermelha e ou viocela, e o leito da ferida configura-se aí com áreas secas e úmidas. Então, pode haver dor e odor. Não formam, então, a tunelizações, pois não ultrapassam aí o tecido subcutâneo. Depois o estágio 3, né? Que são as feridas que envolvem a epiderme, derme e subcutâneo. Tem profundidade, então, regular, mas com saliências e formação irregular. Então, são friáveis, né? Com áreas de ulceração e tecido necrótico, liquefeito ou sólido, né? E bastante aderido. Então, ela pode ser também fétidas, né? E com muito exudato, já com aspecto vegetativo, mas que não ultrapassem o subcutâneo. Então, podem apresentar lesões, né? Satélites,
em riscos de ruptura iminente. Tecido de coloração avermelhada. Então, o leito da lesão é predominantemente de coloração amarelada. Então, o estágio 4 aí dessas feridas, né? Feridas invadindo aí profundas estruturas anatômicas, né? Tem profundidade, então, expressiva por vezes, não se visualiza seus limites, né? Tem exudato abundante, odor fétido e dor. Tecido ao redor, então, exibe coloração avermelhada e violacela. O leito da lesão, né, é predominantemente amarelo. Então, quais são os tratamentos, né? Então, o objetivo é controlar a exudação e a dor, sangramento, dor e prurido, né, que é a coceira. Então, a finalidade do curativo é ser confortável, funcional e estético. Então, identificar aí essas funções no algoritmo. Então, alguns aspectos nutricionais, né? Então, o processo cicatricial está diretamente relacionado, então, com o estado nutricional do indivíduo. Então, uma vez que diversos nutrientes participam aí da formação de novos tecidos. A reparação e a reconstrução tecidual necessitam de quantidades adequadas de energia, proteínas, vitaminas e minerais. Então, para aí alimentar os mecanismos fisiológicos. Então, frequentemente, observamos orientações nutricionais errôneas, né, que acabam por prejudicar a cicatrização, já que suspendem alimentos importantes nesse processo. Então, segundo aí Souza, uma nutrição adequada é um dos mais importantes aspectos para o sucesso do processo de cicatrização, pois no processo de regeneração tecidual, todas as fases exigem elementos nutricionais para uma boa cicatrização. Então, a recuperação nutricional pode trazer melhores resultados no tempo de cicatrização. Então, todas as recomendações a seguir são referentes à fase adulta. Então, aí, os nutrientes, né? Os aminoácidos. Deixa eu colocar aqui mais visível. Então, os aminoácidos. Qual que é a ação, né? Então, ele vai lá na fase inflamatória e na fase proliferativa, né? Ele vai ajudar, então, na homeostase, coagulação, ativação da resposta imune local. Então, qual que é a fonte alimentícia, né, de aminoácidos? Arroz, feijão, gergelim de trigo, cevada, leite, associado com aveia e ervilhas, né? A vitamina A, qual que é o tanto da recomendação? Então, 750 miligramas, né? Que ela vai ajudar na ação, melhora, né? E da fase proliferativa e a fase remodeladora, né? Então, ela regula o processo de desenvolvimento epidérmico, aumenta a velocidade de síntese de colágeno e a ausência da susceptibilidade às infecções. Então, qual que é a fonte? Fígado, gema de ovo, folhas verdes, né? Brócolis, espinafre, cenoura e melão. Então, todos esses são vitamina A. Vitamina B, né? 3 miligramas. Fase remodeladora, né? Então, a ausência pode causar ressecamento da pele. Qual que é os alimentos, né? Fígado, laticínios e peixe. Então, depois a vitamina C, né? De 100 a 30 miligramas, também na fase proliferativa, né? Então, desenvolvimento de colágeno, melhora da força têxtil, e depois frutas cítricas, morango, abacaxi, goiaba, melão e kiwi e vegetais, como fonte alimentícia. Depois a vitamina K, né? Da fase inflamatória. Então, ela vai ajudar aí na homeostase, coagulação, ativação da resposta imune local. Então, quais alimentos têm essas vitaminas, né? Fígado, óleos vegetais,
vegetais de folha verde escuro, né? Como couve e espinafre. Então, ferro, né? Que também é importantíssimo. Então, 15 miligramas, né? Então, vai ajudar também na fase proliferativa, né? Que é a produção de colágeno. Então, o que precisa, né? Para esse ferro: fígado, carne vermelha, aves, peixes, gemas de ovos, ostras e mariscos. Depois o zinco, né? Que é de 12 a 15 miligramas, né? Também vai atuar aí na fase proliferativa. Então, ele vai formar, né? Formação de colágeno, síntese proteica, né? Então, quem que vai estar aí de fonte de alimentícia? Carne vermelha, peixes, ave, fígado, leite e derivado. Cereais também integrais ajudam aí no zinco. Depois o cobre, né? De 10 a 12 miligramas, e ele vai participar, então, da fase inflamatória, né? E a fase também remodeladora. Então, ela é antioxidante e síntese de elastina, né? E maturação aí do colágeno. Então, qual que é a fonte, né? Aves, fígado, ostras, nozes, frutas secas, né? Como marisco, pão e carne. E depois, por último, aí, as proteínas, né? Que ela vai ajudar na fase inflamatória, fase prolífera e depois na fase de fase remodeladora. Então, para quê? Né? Revascularização, síntese e formação aí do colágeno. Então, tem também carne, peixe, ovos e queijos. Depois aí, avaliação e controle da dor, né? Pessoal, tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, avaliação e controle da dor, né? Deixa eu só ver se... Ótimo, obrigada, meninas. Então, avaliação e controle da dor, né? Então, o controle da dor deve ser, então, considerado como elemento primordial no tratamento de feridas, né? Pois ele interfere, então, diretamente na adesão ao tratamento, né? Então, alguns autores aí apontam como quinto sinal vital. Então, durante as trocas dos dispositivos de curativo, a dor era considerada por muitos profissionais e pelos pacientes como uma consequência inevitável, né? Então, atualmente, a preocupação com o controle e até mesmo a prevenção da dor tem crescido, né? Substancialmente. Então, uma vez que diversas escalas de avaliação da dor estão sendo aplicadas aí e curativos atraumáticos foram criados. Então, deve-se, assim, avaliar a intensidade e qualidade da dor a cada procedimento, então, realizado. Então, preocupando-se aí em buscar alívio para a queixa do paciente. Então, é muito importante a gente considerar também esse fator, né, de alívio da dor. Porque, às vezes, o paciente vai estar ali com muita dor, né? Então, às vezes, a pressão alta dele não significa, às vezes, que a pressão está alta, né? Então, por ele estar sentindo dor, devido, às vezes, uma úlcera, né? Essa pressão pode elevar. Então, a gente precisa controlar um pouquinho a dor dele, né? Sempre vendo, né? Esse paciente está com analgesia, né? Analgesia, será que está fazendo efeito, né? Eu preciso aumentar essa dose para ele ficar mais confortável, né? Sempre perguntar quando o paciente estiver consciente, né? Se ele está sentindo dor, se não, se teve algum desconforto, se está tudo certo, para tentar, então, dar o máximo de conforto aí para esse paciente. Então, escalas, né? Então, 0, né? Dor ausente ou sem dor, né? Nota 3. Então, dor presente, né? Então, havendo aí períodos em que é esquecida. Então, tem dor, mas de vez em quando ele esquece dessa dor. Vem só em alguns momentos.
Nota 6. Então, a dor não é esquecida, né? Mas ela não impede exercer atividades da vida diária. Depois, nota 8, né? A dor não é esquecida e atrapalha todas as atividades da vida diária, né? Exceto a alimentação e a higiene. Então, nota 10, a dor persiste mesmo em repouso. Está presente e não pode ser ignorada, sendo repouso imperativo. Então, sempre que eu vou avaliar, eu faço essa escalinha de dor aí do paciente. Então, escalas aí, às vezes, comportamental, né? A gente pode, às vezes, o paciente está sedado, né? A gente não vai conseguir fazer perguntas, a gente não vai conseguir ver, né, como é que ele está se sentindo. Então, a gente vai avaliar pelo rosto, né? Pela expressão facial. Então, quando ele está, né, dependendo da fisionomia, alegre, né, ou já começa a ficar apático e até triste, chorando, né, a gente consegue avaliar aí se ele tá sem dor ou tá com dor máxima, né? Então, pela expressão facial, a gente consegue fazer também esse diagnóstico. Então, algumas considerações, né, sobre aí a infecção. Então, todas as feridas são colonizadas, né, por bactérias, então, principalmente as abertas, né? Isso não retarda a cicatrização e nem significa que todas as feridas ficarão automaticamente infectadas, né? Então, através de uma boa limpeza, você consegue minimizar a colonização crítica, né? E até mesmo a infecção. Então, a gente precisa lembrar, né? Eu preciso fazer uma boa higiene nessa lesão, preciso usar os produtos adequados, né? Para facilitar aí a recuperação dessa lesão, para evitar que ela fique, né, mais propensa a não cicatrizar. Então, tudo isso é levado em consideração para que evite, então, que essa lesão aí faça colonização, né? Para que ela tenha uma recuperação boa e satisfatória. Então, a microbiologia geral da lesão, né? Então, a gente tem alguns fatores, né, que podem potencializar a lesão, né? Que são algumas bactérias, né? Então, geralmente, estão a maioria hospitalares, né? Onde se tem essa bactéria aí no leito da lesão, o pessoal, né, geralmente os médicos prescrevem, então, um antibiótico de forma, né, a evitar que essas bactérias se proliferem, né, para causar aí mais desconforto nessa lesão, né, para evitar que ela se faça mais colonização dessas bactérias, né. Então, aí a infecção na ferida, né? Então, o que pode acontecer se essa ferida estiver infectada? Então, pode prolongar o processo cicatricial, né? Então, uma ferida boa, como a gente viu para cima, né? Deixa eu ver se tem uma foto aqui para a gente recordar um pouquinho. É uma ferida aqui, ó. Essa tá perfeita. É uma ferida, não perfeita, né? Mas dá para vocês avaliarem. Deixa eu ver se tem outra aqui pra gente mostrar uma mais vermelhinha, mas eu acho que não tem, né? É aquela lá mesmo. Ó. Então, uma ferida boa, né? Quando a gente vê essa ferida, ela precisa estar rosada assim, né? Que significa que ela está fazendo a granulação adequada, que essa ferida está evoluindo bem, que ela tem uma condição de melhora rápida, muito grande e muito significativa, né? Então, aqui a gente relembra, né, que a gente já viu, mas a gente vai ver aqui de novo o esfacelo, né? E depois a necrose, né, que é esse tecido morto aí no leito da ferida. Em volta ela tá toda granulada, né? Toda vermelhinha. Mas no meio ela está necrosada, né? Então aí esse não é um sinal
bom para ferida. Deixa eu voltar aqui onde que a gente estava. Feridas oncológicas. Aqui, né? Então, se essa ferida, né, está aí com um processo de infecção, né, e às vezes ela não está rosadinha com aquele tecido de granulação, vai prolongar, então, o processo, né? Então, o que era para durar aí, às vezes, 2 meses, vai durar 6, 7, né? Então, por isso que é bom fazer a avaliação dessa ferida para avaliar se realmente tem alguma infecção. Depois, né, que pode causar infecção na ferida. Então, ela pode ser provoca, né, a desnutrição tecidual. Então, esse tecido vai ficar desnutrido e, com isso, vai retardar aí o processo de cicatrização, né, da ferida. E depois, retarda também a síntese do colágeno, né, onde a pele aí vai ficar um pouco mais ressecada, né, vai ter alguma outra deficiência. E depois ele vai impedir a epitelização, né, que é o fechamento aí dessa ferida. Então, o estágio inflamatório, né, na cicatrização é prolongado, né? Então, na presença da infecção, na medida em que as células, né, combatem, então, uma grande quantidade de bactérias, ela também inibe a capacidade, né, dos fibroblastos de produzir colágeno. Então, caso sejam detectados, né, sinais e sintomas que levem à possibilidade em apresentar infecção, então a necessidade de colher, né, preferencialmente, uma biópsia do tecido para cultura, para quê? Detectar, então, os sinais, né, para ver a infecção. Então, a definição da técnica para biópsia de tecido. Então, lavar a ferida com soro fisiológico, né? Com bisturi, retirar de 3 a 4 milímetros da lesão, né? Colocar, então, em um tubo estéreo, cultivar aí dentro de 1 hora ou levar aí para o laboratório para fazer lá todo o processo, né? Então, por que eu preciso trocar esse curativo, né? Por que eu preciso fazer todo dia a troca desse curativo? Então, para remover o excesso de exudato, né, de pus que pode sair ali nessa ferida, minimizar a colonização, né? Então, quando eu faço a troca desse curativo, eu estou contribuindo para não desenvolver, né, alguma colonização. Prevenir infecções, né? Porque quando eu deixo ela exposta, né? E às vezes 1, 2, 3 dias sem trocar o curativo, vai potencializar, né, a infecção. Então, aquilo ali vai ficando e vai piorando cada vez mais. E também promover a cicatrização. Então, ajuda também nessa questão, né? Então, o desenvolvimento da infecção, né, em uma ferida pode impactar consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, causando, então, dor, ansiedade e ameaça à vida. Então, na presença de infecção, o tratamento por antibioterapia, né, deve ser feito aí com prescrição médica, deve ser considerado, então, a relevância associada à terapia tópica por prata, né? Ou então fazer o uso aí do biofilme, né? Que é uma formação microbiana, né? Contida aí dentro de uma matriz de substância polimérica, né? Extracelular. E ela fortemente, então, aderida à superfície da ferida, né? Que ela vai fazer, então, esse processo para ajudar, então, aí na cicatrização. Então, aqui a gente tem uma úlcera, né? Com um biofilme aderido, né? No tecido de
granulação. Então, quando eu tenho esse biofilme, né, ele vai retardar o processo de cicatrização, né? Onde eu não vou conseguir, então, que essa ferida faça aí o seu processo natural de cicatrização, né? Então, eu preciso aí tirar todo esse biofilme que às vezes envolve a ferida para ajudar aí ela a recuperar. Então, tem alguns, né, que a gente pode usar de forma mecânica, né, para retirar esse biofilme, às vezes fazer um desbridamento, fazer alguma relação para a gente potencializar, então, esse processo aí para evitar que tenha algum outro tipo de retardo na cicatrização desse paciente. Então, posso usar, né, alguma pomada também, algum tipo de diferente, né, de curativo, para que eu ajude a potencializar a cicatrização desta ferida. Então, aqui as nossas referências, né? Um pouquinho de que a gente tratou aí neste módulo. Este último nosso encontro. Então, pessoal, vamos recordar aqui um pouquinho, né? A gente ainda tem alguns minutinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui para cima os graus, né, da lesão. Até aqui alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Porque a gente visualiza os graus, né, aí da lesão e a gente consegue compreender bem, então, as estruturas aí dessa ferida. Deixa eu só achar aqui pra gente recordar, então, um pouquinho. Achei. Então, lembrando, né, dos estágios da ferida, né? Então, o estágio 1, né, onde ela tem aí o eritema, né, não esbranquiçado, com a pele intacta. Depois do estágio 2, né, a perda parcial da epiderme ou derme, né, pode ter bolha, né, ou alguma outra questão. Então, na primeira, ela tá só vermelha, né? Então, eu não tenho bolha, não tem nada, não tem rompimento da pele, não tem nada, ela tá só aquela bolha, né? Depois, no estágio 2, ela pode apresentar a bolha, né? Depois, no estágio 3, ela tem perda total da pele, então ela já abriu, né? Ali mais. E depois do estágio 4, ela tem um comprometimento aí de estruturas, né? Então, pode ser que a gente visualize ossos, órgãos e outros tendões. Uma coisa também que é muito importante a gente, né, frisar que ao, né, fazer qualquer procedimento, né, desses curativos, receber um paciente, a prescrição, né, fazer a evolução desse paciente, eu vou precisar, então, anotar tudo no prontuário desse paciente, né? Então, descrever o que eu fiz, às vezes é um curativo, né? Descrever o tamanho, descrever qual que foi o material que eu usei, descrever tudo que eu fiz com esse paciente, né? Até para quando tiver uma questão aí de auditoria, o pessoal aí, então, também conseguir fazer, né, esse levantamento, ó, realmente esse paciente tinha uma lesão grande, né, ele precisa, então, de fazer uso desse tanto de material, né, ó, esse paciente tinha uma lesão menor, então, às vezes os materiais deles são menores, né, para fazer essa distinção, então, também dos curativos, certo?
Certinho. Alguma dúvida para a prova? Alguma pergunta que vocês querem aproveitar para tirar? Não, tô de boa. Ótimo, Thaís. Muito obrigada. Não nada. No Maiara também tá tranquila, né? Tudo certo. Ótimo. Lívia, a gente já tem a data da prova? Peraí, curativos e tratamento de feridas é do dia 25 ao dia 29. O calendário de... semana que vem, né? 28, na verdade, não é 29 não, gente. É do dia 25 da terça à sexta, dia 28, tá? O dia certinho da prova, a gente ainda vai mandar lá no grupo. Mas o horário é das 19 às 22h30. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, fiquem atentos aí, né? Que a próxima semana a próxima semana já é a prova, né? Então, se tiver alguma dúvida, sempre lembrem, né? Estudem pelo material da apostila, né? Então, não façam pesquisa, às vezes, no Google, né? Para evitar que vocês fiquem confusos e não, às vezes, façam aí o objetivo da apostila, né? E podem confundir na hora da prova trocar. Então, sempre lembrar de estudar pela apostila, né? Às vezes revisar as aulas que a gente tem aí também todas gravadas para fazer uma excelente prova, certo? Ok. Feito, então. Então, boa noite, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, Lívia. Obrigado e até amanhã. Até. Tchau.